Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Elite Podcast. Eu sou o Felipe Genoveso, o host, e hoje eu bato um papo com o Luciano Luna, que ele é roteirista e fundador da empresa Autoconhecinema. Você acompanhando esse podcast até o final, você vai ver eu e o Luciano conversando sobre como utilizar um roteiro para criar uma boa apresentação para a sua empresa. A gente vai falar sobre o empreendedor que transformou a profissão de roteirista em desenvolvimento pessoal. O que se esperar quando se inicia-se o curso para se tornar um roteirista, o mercado de trabalho para essa profissão de roteiro, as dificuldades que se passa para alcançar os seus sonhos, a importância da empresa investir no desenvolvimento pessoal dos funcionários e muito mais. Lembrando que você vai acompanhar os episódios do Elite Podcast no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito. Se você estiver acompanhando pelo YouTube, dá um like lá pra gente, se inscreva no canal, compartilha. Se estiver escutando nas outras plataformas também, compartilha com as pessoas que vão se interessar por esse conhecimento e ajude-nos a crescer. Lembrando que as melhores cenas desse episódio e de todos os outros tá lá no Cenas do Elite no YouTube ou no nosso Insta do elite.conteúdo. Tudo isso e muito mais aqui no Elite. Então aproveite esse conteúdo. Valeu! Luciano, bem-vindo ao Elite Podcast. Cara, se apresenta aí pra galera, fala um pouco de você, o que você faz e vamos explorar esse segmento aí que pra mim é muito inusitado, sinceramente. Muito obrigado primeiramente pelo convite, Felipe, muito bacana estar aqui no seu canal. Nunca participei do podcast, então também estreia aí. Meu nome é legal, né? Meu nome é Luciano Luna e eu criei uma empresa chamada Autoconhecinema. Eu sou roteirista, né, na essência, e acabei utilizando aí as histórias clássicas do cinema para promover autoconhecimento, para promover desenvolvimento humano. E isso começou não como uma brincadeira, já era profissional, mas assim, sem muita pretensão. Eu comecei a fazer um, depois outro e tal, e a coisa vai indo. E até que hoje eu tenho 80 filmes no meu portfólio aí, tenho atendido diversas empresas para conversar sobre diversos temas, competências que as empresas têm a necessidade de desenvolver ou pelo menos trazer clareza, né, para as pessoas. Então tem trilha sobre liderança, sobre atendimento ao cliente, sobre vendas, sobre criatividade, enfim. Os filmes são capazes de nos trazer tudo isso. Bem resumidamente, para começar a nossa conversa, Felipe, é isso. Vai ter muito papo para rolar ainda. Show, legal. E cara, você criou a empresa Autoconhecinema, você é roteirista e você pega o roteiro de um filme para transformar isso no desenvolvimento pessoal, é isso? Na verdade, o Autoconhecinema ele tem vários caminhos, né? Por ser roteirista, a gente também tem uma pegada de criação, então nós temos produtos, serviços para solucionar questões criativas das empresas. Então, eu tenho uma palestra para dar, por exemplo, sobre o meu segmento. A gente estava conversando há pouco aqui sobre, eu quero fazer um podcast sobre a minha empresa. A minha apresentação comercial, por exemplo, eu acho que ela não é tão envolvente. O roteiro pode ser utilizado, né, ser aplicado em todas essas demandas para criar conteúdos mais envolventes, interessantes, lúdicos, que gerem transformação e conversão também para essas empresas. O roteiro ele tem sido muito útil nesse tipo de abordagem. Eu faço muito roteiro de palestra, porque quando eu me tornei roteirista, eu também me tornei palestrante. Eu criei uma palestra, foi aí que começou meu trabalho como desenvolvimento pessoal, uma palestra motivacional usando referências de filmes. Então eu criei a workshop Você Protagonista, então eu falo de protagonismo, né? E tinha um subtítulo, né? Lições do cinema para realizar mais. Então eu pego muitas coisas do cinema e trago para nossa vida para a gente protagonizar uma história melhor. E aí a partir desse conteúdo, desse workshop, é que surgiu o Autoconhecinema também, que são esses encontros, cada um sobre um filme diferente. E aí a gente se inspira nas histórias dos filmes para poder mediar essa conversa e trazer profundidade aí para algumas questões que a gente tem na vida. Que show, mano. E, cara, você falou de desenvolvimento pessoal, né? Essa ideia de usar o roteiro para desenvolvimento pessoal é uma coisa sua ou é uma coisa que que você viu uma oportunidade? Como que você se envolveu com o desenvolvimento pessoal e o roteiro
você agregou as duas coisas juntos? Porque não faz sentido na cabeça de um leigo, por exemplo, sabe? Quando você olha inicialmente assim, ele trabalha com roteiro e com desenvolvimento pessoal, não tem nada a ver, né? Mas para mim tem super, porque não foi um olhar de oportunidade de mercado, foi muito de essência, de propósito mesmo. E aí eu vou voltar um pouquinho antes de eu me tornar roteirista, né? O que aconteceu ali? Eu sempre gostei muito de conteúdos. Eu nem classifico como motivacionais, nem o meu eu classifico motivacional, nem esses que eu gostava. Eu vou falar, talvez as pessoas que nos escutam aqui também conheçam essas pessoas, mas eu gosto muito de Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barros Filho, Pedro Calabresa, esses caras que fazem a gente refletir sobre a vida. Por que não é motivacional? E o Clóvis até fala muito isso. Eu sou desmotivacional. Muitas vezes eu falo aqui, você olha e fala assim, minha vida tá uma merda. Mas aí pelo menos você se motiva a agir, né? Você olha e fala, meu, tá uma merda, mas e aí, quem é responsável por isso? Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa história. E aí, por falar em história, quando eu comecei a refletir sobre a minha trajetória, muito inspirado por esses caras, chegou um momento que eu olhei para minha vida e falei, meu, eu não quero mais patrocinar a própria tristeza enquanto eu trabalho. Tem uma outra frase do Clóvis, né? Então, quando eu dedico tempo de vida a um trabalho que não me representa, que eu só vou trabalhar para ser feliz à noite ou no final de semana, eu estava sentindo que eu estava realmente desperdiçando aquele tempo precioso da minha vida. E aí eu comecei a olhar para minha trajetória e ver o que foi que eu fiz e que eu fui feliz trabalhando. E eu lembrei de 2 roteiros que eu tinha feito com o Matheus Ceará, né, aquele humorista do SBT. Ele tem um canal no YouTube e a minha cunhada é produtora, fazia uns trabalhos de produção para ele. E um dia eu sabia que eu gostava de humor, falou, Lu, faz aí uns roteiros para ele e tal. Eu nem sabia, eu não tinha técnica de roteiro e nada. Mas fiz e fui muito feliz fazendo. Eu falei, cara, estão me pagando para escrever as bobagens que eu falo no bar. Eu falei, ali eu sou um roteirista de humor. Eu criei essa crença na época, né? E fui fazer um curso, né? E procurei roteiro para humor. Não encontrei. Isso foi antes de você ter essa formação de roteirista. Isso foi antes? Sim. Isso eu era publicitário, né? Situando as pessoas. Né? Eu trabalhava na Leroy Merlin, marketing. Estava 5 anos lá, gostava, empresa fantástica, a Leroy. Mas o meu ofício no dia a dia não me representava mais. Eu já olhava aquilo que eu fazia e não me sentia mais feliz ali fazendo aquilo, né? E aí foi nesse processo que deu tudo isso. Inclusive, agradeço muito a Leroy que ela contratou um palestrante para falar sobre propósito na época, chamado Álvaro Fernando, uma palestra fantástica desse cara também. E que foi a gota d'água, assim, para eu fazer esse estalo, sabe? E pensar, não, eu quero fazer outra coisa da vida. E aí, trabalhando na Leroy ainda, eu fiz o curso de roteiro. Só que eu não achei roteiro para humor. Achei roteiro para série de TV. Falei, bora lá, né? Chegando lá, eu faço uma série de humor. Só que não é assim que a banda toca. Chegando lá, os alunos decidiam em conjunto qual seria o trabalho que a gente ia fazer. E eles decidiram uma série de drama. Inicialmente eu fiquei frustrado, mas foi uma decisão muito boa para minha vida. Por quê? Ao escrever o drama, eu descobri que eu não era um roteirista de humor. Eu era um roteirista. Porque tudo que eu escrevia ali, eu ficava apaixonado também por escrever um drama. Cara, eu adoro contar histórias, eu sou um contador de histórias. E aí, a partir dali, a minha trajetória foi. E aí, por que eu contei tudo isso? Para dizer o que tem a ver com desenvolvimento humano. Quando eu me descobri e falei, não, é isso que eu tenho que fazer da vida, eu também me senti na responsabilidade de devolver isso para o mundo. De despertar outras pessoas para fazer o que elas queriam fazer da vida. Porque eu fiquei muito tempo na escuridão, digamos assim, né? E aí eu falei, não, vou criar também um conteúdo, assim como esses caras, pode ter sido meio presunçoso, mas queria ser como o Cortella, como o Karnal, como o Clóvis de Barros. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei, mas eles têm uma trajetória, um historiador, filósofo, eles são fantásticos, né, de cabeça e tal. Aí, como é que eu entro nesse mercado sem ser mais um, né? Aí eu falei, eu sou roteirista, eles não são roteiristas. Então eu vou roteirizar a minha palestra como um filme e vou usar referências do cinema. Foi aí o meu pulo do gato para entrar nesse mercado de desenvolvimento humano. E aí foi o meu primeiro conteúdo que eu já contei, né, do Você Protagonista, e depois culminou no Autoconhecimento. Então, para mim, tem tudo a ver, mas precisaria ter essa trajetória para pensar em tudo isso, né? Não é tão simples. Tá, cara, uma coisa. Você foi fazer esse curso de roteirista
Mas se tinha alguma ideia de como que é o mercado para o roteirista, por que eu estou fazendo essa pergunta? Muitas pessoas, e eu já fiz escolha, não pela paixão. Eu escolhi alguma coisa, o curso que eu escolhi na faculdade foi visando grana, cara, foi visando dinheiro. Quando eu vejo o roteirista, por exemplo, falando, na minha cabeça, o Brasil não é tão forte em cinema, pelo menos eu acho, tem muito filme brasileiro, mas eu não acho que vai ter oportunidade para todo roteirista, por exemplo. Você entendeu? E como que é esse mercado? Qual que foi sua percepção de oportunidade? A pessoa que for procurar para ser roteirista, ela tem que pensar nisso, não tem que pensar nisso? Qual que é a sua conclusão depois de ter passado por essa trajetória? Cara, essa é uma excelente pergunta. Acho que foi, né, a melhor pergunta que já me fizeram em relação a essa decisão, porque eu lembro assim, eu já participei num podcast, né, em outros, né, momentos assim de entrevista, e que eu nunca tive a oportunidade de falar sobre o que eu vou falar agora e que é muito pertinente. Eu não indico que ninguém faça o que eu fiz, porque eu sou um sonhador. Eu não pensei nas consequências financeiras, né? Só que a vida não é esse mar de rosas, né? Ela realmente precisa ser pensado isso para que você faça os seus caminhos de uma maneira mais fluida. Então, até contando um pouquinho dessa trajetória, me formei em roteiro em dezembro de 2017. Dia 4 de janeiro de 2018, eu já não estava mais na Meroy. Então, assim, a partir do momento que eu fiz o curso de roteiro, quero ser roteirista, saí e fui. Assim, meio inconsequente até. Tanto que, alguns meses depois, eu comecei a fazer Uber para sobreviver, porque eu não queria largar o meu sonho. Aí tem outra coisa também de resiliência, né? Eu fiquei durante quase 2 anos fazendo Uber para poder a coisa rolar. E há 1 ano e pouco, né? Desde 1 ano e pouco, meio atrás, assim, eu não preciso mais disso, já consigo me sustentar com o meu trabalho, e estou até impactando outras pessoas, e aí eu vou chegar lá também, de como eu tenho ajudado outros roteiristas a caminhar nesse sentido. Mas assim, precisa ser pensado, né? E planejado e feito de uma maneira melhor para não passar o que eu passei, para não passar os perrengues que eu passei, de ter que, sei lá, eu fazer Uber de manhã para poder chegar num cliente, para almoçar com ele com o dinheiro que eu tinha, depois fazer mais Uber na reserva para pegar um pouco, sabe assim, eu passei por umas coisas bem complicadas por falta de planejamento. Não se deva fazer isso, não é um exemplo a ser seguido, tá? Mas quando eu fiz, eu simplesmente fui por paixão. Quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, cara, tudo aqui me encanta muito. Eu me vejo fazendo isso de uma maneira que eu nunca me vi fazendo outra coisa. E aí eu simplesmente fui, tá? Mas eu acho que o que foi bacana dessa trajetória? Por necessidade, né? Por realmente precisar, assim, como é que eu transformo esse meu conhecimento em dinheiro, porque o mercado realmente é muito limitado. Eu, por exemplo, não tenho nenhum case de filme ou série. Eu tenho um sonho de fazer isso, eu tenho projetos de série, de filme, que eu quero colocar no ar algum dia. Mas como é que eu ganho dinheiro, então, sendo roteirista? Fazendo roteiro de palestras, roteiro de apresentação comercial, roteiro de pitch de 30 segundos. Tem muitos empresários que participam de grupos de networking e precisam criar um pitch mais persuasivo, né? Roteiro de workshop, roteiro podcast, roteiro para Instagram, tudo precisa de roteiro. Não é tudo que precisa de roteiro. Tudo com roteiro, na minha opinião, fica melhor. Fica mais lúdico, mais envolvente, gera mais conexão. Então eu descobri um nicho de mercado em que a maioria dos roteiristas não olham, e hoje eu também tenho produtos de educação para roteiristas, né? E também a minha empresa hoje está aberta a ter roteiristas dentro, parceiros, para usar a marca do Alto Conhecimenema para fazer roteiro de palestra, para explorar esse mercado, e eu estou também disposto a ensinar e pegar na mão para fazer esse cara que tem esse conhecimento que é tão útil, mas utilizado em outras coisas que ele talvez não tenha pensado. Só pensou em roteiro para fazer filme, série, ou até vídeo institucional, por exemplo, de empresa, mas nunca nesses outros caminhos aí que eu tenho seguido, entendeu? Desculpa, cada pergunta sua é uma palestra, mas é mal de palestrante, Felipe. Quando você manda um texto no WhatsApp ou um áudio, você faz um roteiro também? Tem um... Só na minha cabeça, mas às vezes não sai direito. Você manda um ok, mas você pensou em várias coisas, né? Você responde ok, mas passou um filme na cabeça. E tem outra questão aí também, né? Como o assunto que a gente tá falando é sobre o meu propósito, que é uma coisa que eu amo, aí você desempesta a falar, né? É uma coisa, quando você é apaixonado por aquilo, quando você vê, você tá falando horas sobre aquele assunto e não viu o tempo passar. Espero que pros nossos ouvintes seja a mesma coisa e não estejam
entediante ouvir a minha voz falar sobre isso. Eu tenho certeza que, cara, desenvolvimento pessoal é uma coisa que a gente pode chamar que está na moda, mas é uma moda boa, cara. Eu acho que é uma moda boa. Quando você tá sendo melhor, essa semana eu fiz um post no Insta, meio off-topic isso, mas eu fiz um post no Insta, e aí teve uma menina X lá que veio falar assim, essa frase todo mundo, é uma frase clichê, todo mundo fala. E aí eu bati de volta, falei, tá, é clichê, todo mundo fala, mas você tá aplicando? Você tá fazendo? Você tá evoluindo? Você tá melhorando? Não importa se as frases são clichês, se não é. O que importa é a mensagem, é a conclusão, sabe? Não as palavras, a conclusão. Se você tá sendo alguém melhor, se você tá melhorando, se as pessoas à sua volta estão melhorando. Cara, o Brasil tem um potencial, mas a gente é um país de terceiro mundo, cara. O país de terceiro mundo é Índia, sei lá, Filipinas, sabe? Falta muito pra gente ir pra frente, e se a gente leva as pessoas junto com a gente cresce mais rápido, cara. Pra gente virar primeiro mundo, é rapidão, você entendeu? E você lembra qual que era a frase que você postou? Putz, cara. Qual foi a frase? Não lembro. Eu consigo dar uma olhada aqui, era mais ou menos Não, mas era assim... só era pra comentar em relação a isso da aplicação, né? Tem frases que a gente ouve todo dia, mas aplicar não é tão simples, né? Então, eu vejo o desenvolvimento humano, até empresas que investem em treinamento, em desenvolvimento, elas têm que ter essa clareza. E aí tem um cara chamado Simon Sinek, que eu gosto demais também, um escritor e palestrante americano, e que ele fala isso sobre liderança, mas serve muito para desenvolvimento, né? Que liderar é como escovar os dentes. Se você não consegue ter uma atitude de líder e aí você é um líder. Não, todos os dias você tem que praticar, você tem que realmente cuidar das pessoas que estão ali, os seus liderados, enfim, para que isso você seja visto como líder. Se você escovar o dente uma vez por mês, você não vai resolver nada, né? E quando você escova o dente também, você não vê nenhuma mudança. Não é automático. Eu comi pra academia também, não é ali na hora. Então, essa frase é clichê. Quanto mais você enxergar e viver essa frase, mais você vai lembrar que você precisa fazer isso, mais você vai aplicar no dia a dia. Não é porque você já viu essa frase que eu não preciso ver nunca mais. Quantos livros você relê, tem outro entendimento, tem outra clareza. Então, assim, é um processo contínuo. Então, eu acho que realmente esse comentário, eu não sei de quem foi, não é uma crítica pessoal à pessoa, mas é de um olhar um pouco míope do desenvolvimento, né? Porque não é porque eu já conheço que eu não preciso ver de novo, né? Então, acho que é bem isso que eu queria comentar. E aí a frase eu ia só contextualizar nessa aplicação, né? Será que é fácil aplicar isso todo dia? Será que a gente não precisa ver mais vezes essa frase? É bem isso. Então, na verdade, eu peguei aqui. É um texto, na verdade, né? Mas eu vou resumir a ideia. É assim: até quando você vai esperar alguma coisa para sua vida começar? Você vai esperar segunda-feira? Você vai esperar o ano de 2022? Sim. Sua vida já começou quando você nasceu, cara. Então, assuma a sua responsabilidade, que é o que você falou ali atrás. Você é responsável pela sua história. E aí você tem que fazer alguma coisa. Você estava inconformado lá. O Luciano estava inconformado. Não, preciso mudar. Cara, você teve fome, você não teve desculpa. Você foi trabalhar de Uber para poder realizar o seu sonho. E hoje você não precisa do Uber porque o seu sonho já está te alimentando, sabe? Isso E fez muito sentido. Foi muito bom ter feito Uber. Ele que possibilitou que eu tivesse chegado aqui também, né? E é como que eu posso dizer? É um marco positivo, né, cara? É uma jornada. É a jornada do herói, né? Que você passa pelas dificuldades, você supera e você tem um êxito depois. Cara, é o que dizem, né? Arte imita vida, vida imita arte, enfim. É bem isso. Nós temos as nossas trajetórias aí. Eu provoco muitas pessoas em relação a isso, né? Você é o roteirista, o diretor, o protagonista da sua história. Então, se tem alguém que pode fazer um ponto de virada aí para chegar no clímax que você quer, usando termos aí de estrutura de roteiro, é você. E tem várias áreas da nossa vida que a gente conta histórias, né? Tem várias áreas da nossa vida que às vezes estão um pouco esquecidas, profissionalmente eu estou muito bem, mas no meu relacionamento amoroso não. Então eu provoco muito isso. Que história você quer contar no seu relacionamento amoroso? Que história você quer contar como pai ou mãe? Que história você quer contar como profissional? Enfim, tem uma série de áreas aí que precisam ser cuidadas e não é fácil, cara. Não é fácil, são vários pratos que a gente tem que girar todo dia.
A gente vai esquecer de algum. Isso que é contínuo. Às vezes eu cuidei do meu relacionamento durante 20 anos. Só que eu tô numa fase complicada de saúde, por exemplo, que impactou isso tudo gera. Então, assim, como é que eu faço para cuidar da minha saúde, para melhorar essa questão, para não ter mais problema com o relacionamento amoroso, para poder cuidar bem dos filhos, etc, etc. Então, é muito da nossa atitude, né? E o texto que você publicou, eu acho fantástico pensar assim, né? Essa autorresponsabilidade, essa questão de não terceirizar a culpa. Na minha palestra eu falo muito isso, né? Tem uma frase do Homer Simpson que é: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Aí é fácil, aí você dorme bem. Você dorme bem quando você coloca a culpa no outro, né? Eu não consegui meu emprego porque, putz, o mercado tá foda. Eu não consegui a minha promoção porque meu chefe me persegue. Meu casamento vai mal porque minha esposa, né, faz isso e isso. É muito fácil, né? Quando você vê que você podia fazer um pouco mais, aí dá trabalho, entendeu? Então, dá muito trabalho. Eu provoco bastante isso, sabe? Assuma a sua responsabilidade. O resto você não tem controle. O que você pode fazer é o que está dentro do seu alcance, e aí você pode melhorar, evoluir e buscar outras coisas. Nossa, cara, top. Se pudesse sublinhar o que a gente fala, isso daqui ia estar com marca-texto. A gente faz um recorte aí, faz um... Como é que chama aquele? Conteúdo raiz, né? Esse aqui é o conteúdo raiz, completo. Aí a gente faz os nuggets e coloca ali as frases principais. Assim. Cara, você falou ali de roteiro para pitch, né? Para empresa, para venda, essas coisas. Duas perguntas. O roteiro, ele tem uma fórmula de roteiro? Sei lá, quando a gente escreve um texto é começo, meio, fim, né? E aí... Sim. O roteiro, ele tem uma fórmula que qualquer pessoa consegue aprender, e depois que eu aprendo essa fórmula, eu consigo fazer aquele pitch de elevador que eles chamam, né? Eu faço parte do grupo de network, né? E lá foi onde eu aprendi o valor do pitch bem feito. Né? 30 segundos você tem que falar sobre alguma coisa da sua empresa, é um desafio muito grande, só que dá. E neste grupo de network, por exemplo, eles dão uma fórmula. Então comece com o seu nome, o nome da empresa, depois o que você resolve, um case de sucesso, tudo isso muito rápido, né? O pedido de referência, quem você gostaria de conhecer para oferecer esse serviço, e termine com com o seu nome e a sua empresa. Que é um formato, é um roteiro, não deixa de ser um roteiro, mas ele assim, isso todo mundo tem ali à disposição para fazer. A reinvenção disso é de que forma eu reconstruo isso, de que forma eu levo isso de uma maneira diferente, né? E às vezes até dentro da mesma estrutura. O legal de roteiro é o seguinte, vou falar para você que 95%, cara, dos filmes que você já viu na sua vida tem a mesmíssima estrutura, que é um incidente incitante até os 15 minutos. Então, o que é um incidente incitante? O evento que acontece na história daquele protagonista que faz a história acontecer. Então, todos os filmes, do Rei Leão até Tarantino, tem ali um evento no começo do filme que Tarantino é mais quebrado, vai te dar outro exemplo, né? Enfim, Scorsese, qualquer diretor tem essa estrutura, que às vezes eles reconstroem, eles quebram isso, né? Mas tem um incidente incitante ali, que é o evento que faz a história acontecer. Depois tem 3 pontos de virada. Por que isso? Em 2 horas, nosso cérebro ele não funciona com atenção plena durante muito tempo. Os pontos de virada servem para te acordar durante o filme, né? Toda cena tem um pequeno ponto de virada. Tem uma coisa que acontece ali que muda um pouco a história. A história tem que ir avançando, né? Se você faz uma cena só com o pessoal na floresta fazendo um piquenique e não acontece nada nesse piquenique, não é uma cena, não é nada, né? Tem que ter ali ou uma ameaça, ou uma treta, ou alguma coisa acontecendo nesse piquenique que levou ou piorou a situação ou melhorou a situação que estava antes, né? Sempre tem isso. Mas, enfim, tem alguns que são mudanças mais radicais no curso da história. E aí são os 3 pontos de virada que tem durante o filme. E no fim é o clímax. 95% dos filmes que você viu tem esses 5 pontos. Incidente incitante, 3 pontos de virada e são filmes completamente diferentes entre si, porque é o que eu faço com essa estrutura. Então, falando de pitch, voltando para não devagar muito, você pode usar essa mesma estrutura e ser criativo, né? Ou você pode reconstruir essa estrutura. Eu, por exemplo, nos meus pitches, eu não gosto de começar: olá, eu sou o Luciano Luna, da empresa Autoconhecimento Cinema e tal. Eu começo falando:
Você já parou para pensar o que a procura da felicidade pode fazer você se tornar um profissional melhor? E aí, depois eu falo meu nome. Mas eu começo fazendo uma provocação pro cara, para ele pensar, puta, Procura da Felicidade é legal esse filme, só que eu nunca parei para pensar que ele podia me... Bom, então, é mais isso, assim, sabe? Como eu reconstruo para gerar curiosidade, porque em 30 segundos você não vai conseguir vender seu negócio. Falar preço, né? Não, em 30 segundos você vai conseguir despertar a atenção daquele cara para que ele continue, para que ele te chame para uma conversa. Cara, que legal que você falou aquilo ali, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é muito isso que eu tenho feito. Eu fiz para uma menina esses dias, desculpa, mais uma palestra, hein, Felipe? Vai anotando aí, depois você me cobra. por esses cursos longos. Bastante anotação. Mas, assim, aqui. Uma moça que tem uma empresa de delivery, ela faz uma empresa de motoboy, né? Só que ela tinha dificuldade em vender o trabalho dela no pitch. E eu criei alguns pitches para ela, e um que eu gostei bastante foi falando que quando o dono da empresa sai para fazer a entrega do produto que o motoboy dele deveria fazer, só que o cara ficou doente, o cara, enfim, não veio, e ele sai para entregar, ele é o motoboy mais caro do mundo, porque a hora dele é a mais cara da empresa. E quando ele sai para entregar, ele é o motoboy mais caro do mundo. Então, essa frase, você é o motoboy mais caro do mundo, ela falou, cara, começou a despertar a atenção das pessoas de um jeito, eles falaram, o que eu tô fazendo, velho, quando eu vou entregar? Eu preciso de uma empresa que solucione isso para mim e nunca mais faça eu entregar. Então, mudou essa chavinha, entendeu? Por um pitch, 30 segundos. Top, hein? Genial, obrigado, cara. E agora, aproveitando que você deu esse pitch pra gente, qual que é a diferença de uma venda, de um pitch, de uma venda, para uma sacada bem contada? É a mesma coisa, será? Porque isso foi uma puta sacada, você entendeu? Tem que ter um pouco esse olhar, essa criatividade, né? Não é só entender a estrutura do negócio que vai fazer você ser um bom contador de histórias, um bom roteirista. Tem que ter uma pegada de criatividade grande. Mas aí eu vou também para uma outra referência que eu tenho, que é o Murilo Gun. Criatividade é só combinar coisas que você sabe de uma maneira diferente, né? O pitch, por exemplo, dessa Juliana, né, da empresa de delivery que eu coloquei, cara, todo mundo sabe que a hora do dono é a mais cara, né? Todo mundo sabe que o motoboy dá problema, se falta, quebra a moto, não sei o que, um monte de coisa. E o que o cara tem que entregar. Então, assim, eu só juntei tudo isso e criei a frase, né? Todas as palavras já existiam, eu criei uma palavra nova, né? Então, eu combinei as palavras de forma que deu um efeito legal, né? Você é o motoboy mais caro do mundo. Então, acho que todo mundo tem capacidade de criar. Isso é uma crença que a gente tem. Eu não sou criativo. Não, as referências que você tem, se você combinar e tentar e testar, isso você vai chegar em coisas legais. Então, uma sacada de venda e um roteiro, eu acho que todos eles, quando eles são eficientes, na minha visão, quando eles geram conexão, e o roteiro ajuda muito isso. Como é que eu construo algo que eu conecto com a sua dor? Eu conecto com algo ou com o seu sonho, com algo que é íntimo seu. Aí eu paro para ouvir o que você está falando. E os filmes fazem isso muito bem. Quando a gente se conecta a um filme, primeira coisa que a gente sente ali é ligação com a causa do protagonista. Aquele cara está buscando algo, e isso me conecta de alguma maneira. Parece com algo que eu já busquei, né? Parece com algo que eu quero buscar. Então, quando a gente consegue gerar essa conexão, é meio caminho andado, assim, para um bom roteiro, seja de pitch ou de longa-metragem. Então, se eu tenho... Não precisa ser necessariamente um negócio, se eu vou fazer uma entrevista de emprego, para tudo na vida que envolva um discurso, né? Acho que o roteiro está muito ligado na questão de discurso, né? A gente pode falar isso? Sim. Discurso, transmissão de mensagem e tudo mais. Então, uma conclusão que eu tiro é conexão, né? Eu acho que essa é a palavra que pega. Criar conexão. Conexão e entendimento de com quem você está falando, cara. Porque qual que é o grande problema, eu vejo, assim, e por isso que deu tão certo eu começar a oferecer roteiro para empresários que faziam palestras ou apresentações comerciais, enfim. Porque eu tenho orgulho do meu negócio. Então, sei lá, eu sou uma empresa de saúde e segurança do trabalho. Que aconteceu, por isso que eu estou dando esse exemplo, tá? E aí eu vou fazer minha palestra, eu conheço todas as NRs, NR7, NR5, não sei o que, o certificado do bombeiro, o C3PO é um personagem, na verdade é um outro negócio lá que é CSPO, sei lá.
E aí eu vou falar disso. Na NR7 tem não sei o que as pessoas precisam, tal. Comecei a falar isso, metade tá dormindo. Porque não faz parte da minha realidade. Eu não faço ideia do que é isso, para que serve, nada. Então, você tá lá todo orgulhoso falando do seu trabalho e não conectou absolutamente ninguém. Quando eu fui fazer esse trabalho para essa empresa, eu perguntei, mas o que eles ganham no final? O que eles podem perder se eles não fizerem isso? A gente tá falando do ser humano, né? E os empresários que estão ali ouvindo você, que não conhecem nada sobre isso, se eles não sentem que é para eles desconectam muito rapidamente da sua fala. Então, você vai explicar na ponta do lápis o que é a lei, depois no processo de entrega do que você está vendendo. Só que para ele entender que ele precisa daquilo, precisa gerar conexão com ele. Então a gente foi para as multas. E aí eu criei uma coisa, sabe o Sérgio Chapelain, que ele tinha no Globo Repórter, falou assim, o que são, do que se alimentam e tal, né? Tinha isso no Globo Repórter, né? Eu comecei com isso. Se aparece um fiscal na sua porta e pede o C3PO, pede o NR7, pede não sei o que, sei lá os nomes que eu lembro que ela me passou na época, eu coloquei. O que você ia fazer? Aí depois eu coloquei aquele videozinho no YouTube, que é um meme, né? Eu entendi o que ele falou, sabe? Que é um cara, acho que é um cara de rua, entrevistado pelo Pânico, eu entendi o que ele falou. A sua reação é essa? Você não entendeu o que ele falou? Eu vou te explicar aqui por que é importante você não necessariamente entender, mas ter uma empresa para te ajudar. Porque se ele pedir, se você não tiver, vai ter uma multa de 150 mil aqui, de 15 mil aqui, aí o empresário fala assim, opa, fodeu, não posso tomar essa multa. Eu tô falando um palavrão aqui, eu acho que podcast permite isso. Esse permite. Então, beleza. Cara, ferrou, eu não sei pra onde eu vou. Eu não posso perder esse valor hoje. Aí eu vou prestar atenção no que você tá dizendo, entendeu? E aí ela fala assim, isso serve pra empresas XPTO. Se você tem um amigo que tem uma empresa assim, fala pra ele ficar esperto, não sei o que, aí eu quero continuar a conversa com você pra você não explicar mais. Mas se você viesse falando da lei e tal, isso seria bem complexo, entendeu? Cara, eu entendi, peguei a ideia, fiquei até interessado. Mais uma vez. Mas realmente isso é verdade, né? Eu já dei aula e uma coisa que eu aprendi como professor é você começar a aula com uma pergunta, né? O aluno, é moleque, é jovem, às vezes é um cara um pouco mais velho também, que eu dei aula para o curso técnico, e a galera quer pegar, tirar a nota que precisa, pegar o diploma logo. Ninguém tá ali para ficar olhando para sua cara ou alguma coisa assim, sabe? Todo mundo cansado, trabalhou, ou o moleque tá pensando na menina, a menina tá pensando na revista da Capricho, sei lá o que é. E no final das contas, tipo, como que você traz essa galera para você? E aí, qual que é o problema que a gente vai solucionar hoje? Vocês viram que o prédio caiu porque colocaram areia de praia no lugar de areia de construção? Sei lá, acho que criar um problema e vender a solução, né? Eu acho que seria isso. Ou até criar uma expectativa também, né? Uma coisa que funciona muito também é fazer uma promessa no começo. Então, por exemplo, começar a aula ou qualquer conteúdo dizendo assim, hoje vocês vão sair daqui sabendo isso ou com outra cabeça em relação a isso, né? Minha missão aqui hoje é fazer você enxergar isso de uma maneira completamente diferente. A gente não gosta de informações inacabadas. Experimenta comentar com alguém, manda um WhatsApp, né? Tem um negócio pra te contar. E a pessoa fala, não, agora eu tô numa reunião, eu vou te falar na sexta. Você fodeu a semana da pessoa. Ela vai ficar a semana inteira pensando nisso, pensando em você. Então, a gente não trabalha com informações inacabadas. O que eu fiz, né? O que eu fiz? Eu tenho um negócio pra te contar ou a gente precisa conversar. Puta, a gente precisa conversar. Vindo da mulher ou da mãe, são duas coisas que deixam você em desespero, né? Você começa a rever sua vida toda, seu passado. Exato. Então, assim, plantar algumas coisas, e o cinema faz isso direto, cara. Direto. Você vê algum filme que o cara coloca um elemento ali. Que é isso, velho? Qual a importância disso? Por que isso apareceu? E aí você fica até o fim esperando isso acontecer. Sinais é um pouco assim, né? Começa a aparecer uns bichos do nada, você precisa saber de onde eles vieram, por que eles estão aqui, como é que isso vai acabar. Vários filmes fazem isso. Então uma aula, né, você citou bem, uma aula no fim das contas, se tiver um bom roteiro, é sensacional, cara. Você prende o aluno do início ao fim por conta de uma atitude que você fez no começo da aula, muitas vezes.
Que legal. Ô, Luciano, uma dúvida. Eu sempre vejo o pessoal no Insta, no YouTube, eu vou fazer um lançamento de um produto. E esse produto. E assista esse vídeo até o final, que no final vai ter uma surpresa especial para você. Sabe? É bem isso. Mas assim, ficou meio clichê, cara. Eu tenho essa impressão de que virou bagunça. Até onde é bom ou é ruim isso daí? Você consegue me dizer? Cara, que banalizaram a estrutura, né? O Sim. que acontece é que tem muita gente imitando o Érico Rocha ou qualquer outro guru em relação a isso. Mas exatamente do jeito que ele faz. Aí não funciona, né? Porque aí você começa a falar com muita gente que, tipo, eu conheço esse truque, sabe? Eu conheço esse truque. Você não vai me dar nada. Então, de que forma eu reconstruo isso? Uso a mesma estrutura, faço uma promessa no começo ali, mas uma promessa que realmente o cara vai olhar para mim e falar, putz, esse cara vai me entregar isso, de verdade, né? Aí entra um pouco dessa criatividade de como eu faço. Então, eu não critico tanto a estrutura, não, porque eu acho a estrutura muito eficiente. Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão com preguiça de pegar essa estrutura e criar algo realmente autêntico. Porque tem isso, tem o como também. Se você vê brilho no olho do cara, se você vê que o cara tem ali um propósito legal, se ele realmente tem algo que você precisa e ele faz uma promessa, aí você, mesmo que seja isso aí, vai ter um negócio legal no final para você. Tá bom. Eu já me conectei com você porque tem verdade no que você está falando. O problema é que muita gente entrou nessa só para ganhar dinheiro. E aí vende, dá um e-book para vender um outro e-book 2.0 achando que vai ficar rico. Aí você está banalizando uma coisa. Agora, se tem algo ali, não, isso aqui realmente eu tenho uma puta estrutura nisso, eu tenho uma baita história, uma base, muita coisa que eu já fiz em relação a isso, eu realmente quero ajudar as pessoas, aí você conecta de outra maneira. Fazendo aqui, eu não fiz isso ainda, eu tenho até esse plano lá pra frente. Mas se eu falar que hoje, roteiristas, fiquem aqui até o final, que você vai aprender a como ganhar dinheiro com roteiro. Depois de tudo que eu falei, eu acho que os roteiristas ficariam para entender, para ver mais exemplo, para se estruturar e quem sabe depois até poderiam entrar na empresa, né? Não tenho isso pronto ainda, mas é algo assim que eu vou fazer. E tem verdade, cara, porque tem uma estrutura, tem um caminho que eu trilhei para chegar nesse modelo, nessas construções, né? E, cara, e como que os filmes, eles ajudam dentro disso tudo? Aí eu vou dar um exemplo prático, né? Porque eu acho que também a gente, com exemplos que é mais fácil. Tem um encontro que eu gosto muito de Rei Leão. Ele é um filme que muita gente conhece, né? Então, a gente assistiu na infância ou até depois mais velho, mas é um filme muito, muito profundo, muito legal e tal. Só que a gente assiste, a gente se emociona, a gente tem todas as reações ali a tudo que acontece e depois segue a vida. A gente não para pensar e refletir sobre tudo aquilo. E tem duas perguntas que eu faço em Rei Leão que eu acho bem legais, que explicam um pouco o poder, eu acho, do autoconhecimento no encontro mais participativo mesmo. E uma delas é sobre o Mufasa. Então, assim, quando a gente assiste ao filme, todo mundo sente a dor do Simba ali ao perder o Mufasa, né? E aí eu faço... O que acontece? O Autoconhecimento tem uma psicóloga também nesse projeto, ela faz uma análise comportamental do filme, tá? A partir da análise dela é que eu crio as perguntas e faço a mediação. E aí ela fez uma análise sobre a relação de espelhamento que o Simba tinha com o Mufasa. Então ele queria, tem até uma música, o que eu quero mais é ser rei, né? Eu quero ser como meu pai, ele tinha tudo isso, isso se quebrou, né? Naquele momento. E aí ele foi para outro caminho, enfim, né? Até voltar e redescobrir a sua essência e tal. Enfim, conto tudo isso, faço essa introdução e pergunto uma coisa muito simples, Felipe, mas quem é o seu Mufasa? Quem é o seu Mufasa? Depois de entender que o Simba tinha uma reação de espelhamento com ele. Cara, eu já vi gente chorando nessa pergunta, falando do avô, da mãe, do pai, e do quanto essa pessoa se espelha e gostaria de ser e trabalha para ser e para seguir o exemplo dessa pessoa que ela se espelha. É uma pergunta poderosíssima e que eu acho muito mais forte do que você perguntar, por exemplo, como você se vê daqui a 5, 10 anos. É a mesma coisa. Só que quando você pergunta quem é o seu Mufasa, a conexão é diferente. Então, isso aí indo para o lado mais pessoal. Mas uma empresa, por exemplo, poderia perguntar quem é o seu Mufasa dentro da empresa. Quem é a pessoa que você mais se espelha aqui dentro? Quem você quer ser aqui dentro? Quando a pessoa vê, ela já está respondendo. É uma conexão lúdica, ela é diferente de você
como você se vê daqui a 5 anos dentro da companhia, né? Eu vou responder o que esse cara quer, né? E quem é o seu Mufasa, eu acho que traz outra coisa. Né? Genial. E aí tem outro sobre o Hakuna Matata, mas eu não vou me estender muito não, mas assim, o Rei Leão traz muitas perguntas diferentes e legais, né? Pra gente refletir. Cara, eu adoro esse filme. Se eu tiver, eu acho que eu vou até assistir esse final de semana, cara. Aproveitar o friozinho, fazer um chá, uma pipoca e assistir Rei Leão. Caramba. É demais, eu sou fãzaço. Como que você faz essa seleção? Você assiste um filme, você tem uma sacada, você lê a crítica do filme, como que você chega qual que é seu filtro? Aí falando um pouco de gatilhos, né, de como funciona, você falou de começar a aula com uma pergunta. Isso é muito legal porque também você envolve as outras pessoas naquele conteúdo, né? E o autoconhecimento é isso. Eu nunca sei como ele vai terminar, porque eu só tenho as perguntas. Eu não sei quais serão as respostas, como é que eu vou conduzir isso, né? E aí eu também penso assim na construção dos filmes dentro do meu projeto. Por quê? Eu acho que se eu for decidindo os filmes e for colocando, isso é muito top-down. Então todo final de encontro eu levo 3 filmes para votação. Aí sim eu escolho 3 filmes que eu acho que tem histórias legais. Só que geralmente eu pego um filme mais lado B ou mais antigo, um filme mais novo e uma animação, um filme de herói, por exemplo. Eu pego, mesclo um pouco. E as pessoas que estão lá, elas que decidem qual vai ser o filme do próximo encontro. Isso falando de novos filmes, né? Que eu tenho a cada 2 semanas, segunda-feira, geralmente das 7 às 9, um lançamento de um encontro novo. Então a gente teve os Croods, agora segunda-feira, e daqui a 2 semanas eu vou lançar um outro filme chamado Ponto de Vista. De noite ou de manhã? Acho que é de noite, né? De noite. Das 7 às 9 da noite. De 7 às 9. Isso. Então isso é que faz com que eu vá lançando filmes diferentes. Para a empresa, por exemplo, o que geralmente eu sugiro. A empresa quer trabalhar a gestão do tempo no primeiro encontro, liderança no segundo e propósito no terceiro. Um exemplo. Eu sugiro 3 filmes para gestão do tempo, para as pessoas votarem, 3 filmes de liderança para as pessoas votarem, 3 filmes de propósito para as pessoas votarem. Então, assim, o tema é o que a empresa quer, o filme é o que os colaboradores vão escolher, para gerar esse processo de participação também, entendeu? E quais que são os resultados que a empresa ela pode esperar desse... É um treinamento? Como que eu chamo isso daí? É um workshop? Eu acho que ele entra numa característica de treinamento, mas eu coloco mais como roda de conversa. Eu entro de novo naquela questão de que a empresa tem que ter essa clareza de que desenvolvimento humano não é um tiro único, né? Ele é uma continuidade. Já aconteceu do autoconhecimento entrar no meio de treinamento. Então a empresa faz um treinamento de ferramentas de gestão do tempo, por exemplo, e aí entra o autoconhecimento depois de um tempo para fazer essa medição desse aprendizado, do quanto está sendo colocado em prática de uma forma lúdica, né? O autoconhecimento já entrou também como a única coisa que a empresa oferece para os seus colaboradores, mas como uma questão de integração, descompressão, clareza, né? O RH, quando ele participa dos encontros, ele consegue descobrir ali pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão começando a entrar no processo de depressão, pessoas que estão se sentindo excluídas dentro do trabalho, uma série de coisas que o autoconhecimento em si não resolve, só que ele traz para a superfície, ele traz clareza, e aí a empresa tem condições de trabalhar aquilo pós-encontro. O autoconhecimento em si, ele não é nada, né? É o autodesenvolvimento. A partir daquela clareza, e aí as pessoas têm que ter essa autorresponsabilidade de, putz, agora que eu descobri isso, que eu percebi isso, o que eu vou fazer para evoluir nesse sentido? E as empresas podem ajudar, né? O RH das empresas podem olhar para aquilo e falar, como é que eu apoio esse cara nesse dilema que ele está vivendo hoje que eu nem sabia, e descobrir aquele encontro. Eu entendi que tem um início, né? Vamos supor, você faz um workshop lá, um treinamento, e aí eu comecei. Existe um processo de continuidade? Por exemplo, assim, eu saí do 1, agora, sei lá, cara, eu descobri uma parada muito legal e eu quero continuar nessa parada. Como que eu continuo, sabe? Como que eu... Não existe um processo linear, né? Essa pergunta. Porque, cara, o autoconhecimento e o autoconhecimento, né? Não é linear. Ele, cada um tá no
um momento de vida. É impossível, por exemplo, vamos fazer um primeiro encontro, então, sobre como se me relacionar melhor com o meu cônjuge. Às vezes tem gente que não tá tudo bem com isso, tem gente que não tem cônjuge, enfim. Então, o que acontece ali é que, como são temas variados, isso acontece muito, vai ser mais impactante para um do que para outro aquele tema. E vai gerar uma clareza, e aí, a partir daquilo vir para a superfície, é que a pessoa realmente tem que fazer alguma coisa. Então, putz, descobri aqui, cara, que eu negligencio a minha saúde pra caramba, e que eu não olho pra minha saúde faz tempo, e eu não quero deixar isso acontecer, sabe? Não quero morrer cedo. E aí o cara descobre isso no encontro, aí ele vai começar a fazer um exercício, ou ele vai começar a se alimentar melhor, sei lá. Mas para um outro que trabalha muito bem isso, aquele encontro que foi mais desse tema, só vai corroborar com coisas que ele já tá fazendo, por exemplo. Só que num outro sobre relacionamento amoroso, ele vai ver que ele deixou de lado a esposa, por exemplo, muito tempo. Então, assim, não é linear, nem dá para ser, né? Porque as vidas são diferentes, estão em momentos e situações bem diferentes. É louco, é legal você ter essa clareza, né? Eu acho que a pessoa que tá entrando também, tanto no desenvolvimento pessoal, quanto tá tendo contato com o Conhecinema, eu acredito que é bom ter essa clareza para entender que cada um tem seu processo, né? Principalmente, acho que é um pouco off-topic de novo, mas também eu acho que tem tudo a ver. A rede social faz você achar que a vida dos outros é perfeita e só você vê suas cagadas, então você acha que sua vida é uma merda, né? E aí quando você entende que cada um tem seu tempo, cada um tem seu propósito, cada um tem seu... Nem todo filme tem 1h20, né? Tem filme que tem 50 minutos e tem filme que tem 3 horas, o Titanic. E agora aquele novo lá da Liga da Justiça, que saiu com 4... O Irlandês é um outro do Scorsese, que também tem 3 horas. O Irlandês. Mas esse da Liga da Justiça, não sei. Posso complementar da resposta anterior? Então, que eu comentei, né? Que as pessoas não estão em momentos diferentes. Porém, falando de empresa, a empresa não consegue ter isso, assim, de momento de cada colaborador. Mas as empresas estão em momentos diferentes. Aí sim, essa demanda pode ser mais genérica, né, mais abrangente. Então, assim, eu sinto aqui que as pessoas precisam melhorar a gestão do tempo. Então, ali a gente vai fazer um trabalho sobre isso. Cada um deles vai ter o seu patamar de gestão do tempo, quanto aquilo vai ajudar ou não, mas a empresa decidiu que aquele tema é importante para eles, entendeu? Então, nesse sentido, sim, pode ser linear, porque a empresa pode falar, eu quero trabalhar isso, depois isso, depois isso. E que o próprio encontro vai trazer outras questões e que aí é individual, tá? Mas é bacana saber que dá, né? Dá para ser linear também, de acordo com uma demanda que eu coloco aqui, né, corporativa, digamos assim. E aí a gente cria essa situação, tá? Só para não perder esse outro olhar, né? Tem o lado pessoal e o lado empresarial e corporativo. Sim, também. Corporativo. Eu vou falar aqui, eu achei, acho que é Zack Snyder. Não sei, eu sei que ele é famosão. Ele lançou uma versão nova do filme da Liga da Justiça, com 4 horas e lá vai fumaça. Não vou assistir. Mas, pra gente finalizar aqui, Luciano, eu tenho 2 perguntas. Eu vou começar por essa daqui. Até onde vale a pena roteirizar? Por que essa pergunta? Eu fui, numa oportunidade anterior, eu fui gravar um podcast com um colega. Ele é totalmente quadrado, cara. Ele queria... Não, eu tenho que saber o que vai acontecer no minuto 1, na linha 2. E aí eu fiquei... Aí eu criei não uma crítica contra ele, mas... Eu criei eu comecei a divagar, a pensar, a filosofar sobre esse conceito de que muitas pessoas querem ter certeza de cada minuto, de cada segundo. Só que, cara, a vida não é assim. Você sabe que amanhã é sábado, mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe como que você vai acordar, se você vai tropeçar, se você vai no banheiro escovar os dentes, lavar o rosto, ou lavar o rosto e escovar os dentes. Então, eu acho que roteirizar é bom. Não tô desmerecendo a nossa conversa aqui, pelo amor de Deus. Mas assim... Até onde vale a pena você mesclar? Eu acho que a melhor solução é você mesclar os dois, sabe? Você ter a capacidade de improvisar e roteirizar. Eu não sei, Sim. Eu quero ouvir de você. Eu acho bem legal também essa pergunta. É outra pergunta que nunca me fizeram. Então, parabéns pela sua condução. Acho que está bem diferente. Dando oportunidades de eu trazer coisas que eu nunca trouxe e é bacana. Eu tenho clientes com esse mesmo pensamento.
E eu fui descobrindo isso aos poucos. Tem gente que, se você dá um roteiro para ele, palavra por palavra do que ele deve dizer, muitas palestras que eu roteirizo são curtas. Então, 7 minutos, 10 minutos, eu escrevia palavra por palavra para essas pessoas. Tem gente que adora isso, porque ele ensaia aquilo, ele fala, e aí se apropria, fala do seu jeito, mas para ele ajuda. E tem gente que se atrapalhava e queria ler, porque não queria errar nada, não sei o que, ficava muito artificial, porque não representava a pessoa. Tem uma coisa antes de fazer o roteiro, que é o primeiro estágio da criação de um roteiro, que chama escaleta. E eu acho que a escaleta é o ponto intermediário que você comentou. Todo filme começa com uma escaleta, que é cena 1, o cara acorda num mundo caótico, XPTO. Cena 2, ele descobre que isso não é. Cena 3, assim, em 2 frases você explica a cena, e aí isso é aprovado primeiro. Putz, essa estrutura tá muito legal. Isso aqui, esse filme vai funcionar. Beleza, aí a gente vai para cenas e constrói as cenas e os diálogos, tá? E aí para os atores, falando do filme, precisa disso. Não dá para ser só a escaleta e o ator vai lá e faz do jeito que ele quiser. Não, isso é do roteiro. Mas num podcast, por exemplo, que geralmente é uma troca, né? Pode até ser uma coisa só eu falando. Nesse caso, se você preferir escrever tudo e ler, se for só áudio, show. Você que escreveu, então você vai conseguir ter fluidez nisso, né? Mas muita gente prefere a escaleta. Tópicos, eu falo disso, depois disso, depois disso. Só que estruture alguma coisa. Se você simplesmente for abrir o microfone e achar que quando você improvisa você é melhor, você tem que ser muito bom. Quem improvisa, na minha visão, nem sei se eu estou falando a verdade, né? Porque eu não estou no dia a dia deles, mas quem consegue fazer uma palestra fantástica sem ter roteiro, talvez seja o Clóvis de Barros, o Cortella, o Karnal. Talvez eles tenham ali o roteirinho deles também. Mas eles são tão bons e falam de uma maneira tão fluida que a gente pensa talvez que não tem. Que eles simplesmente deram um tema para ele foi e discorreu, né? Mas nem sempre é assim. No nosso caso, eu acho que a gente precisa ter pelo menos esse guia. E a escaleta, eu acho que é esse meio do caminho. Show! Você entendeu? Entendi. Não, entendi. Perfeito, perfeito. E a última pergunta, cara, qualquer um pode roteirizar? Qualquer um pode ser, tem o dom de ser um roteirista? Você tem que nascer com um dom assim? Como que funciona? Cara, eu acho que sim, tem pessoas que têm uma propensão maior, né, que tem uma característica criativa maior e vão se dar melhor com o roteiro, mas eu sugiro que todo mundo estude storytelling ou roteiro, né? Storytelling é só um nome bonito, para falar sobre roteiro. Quando você aplica storytelling em tudo, fica melhor. Se você quiser, por exemplo, convidar, falar uma viagem para sua família, vamos viajar junto, eles precisam comprar essa ideia. Então a gente está vendendo o tempo inteiro. Sejam ideias, sejam produtos, serviços, enfim. A gente se vende para o nosso chefe uma promoção, sempre é uma venda. Conhecer storytelling vai fazer com que você seja mais persuasivo, com que você entenda como funciona o cérebro da outra pessoa. Neurociência também é uma outra coisa que eu indico muito que as pessoas estudem, porque como é que eu me comunico, como é que eu me conecto com aquela outra pessoa que está na minha frente, né? Que desejos ela tem, atingir o límbico, a gente fala, né, que é atingir a emoção, gera muito mais resultado do que você vir com argumentos racionais para algumas pessoas. E também depende de quem está ali na sua frente. Mas estudar sobre isso pode ser muito útil, não só para um roteirista, para qualquer pessoa em qualquer situação. Então estudem, né? Procurem sobre isso. Tem muitos vídeos no YouTube, tem muito curso. Eu acho um aprendizado fantástico. Então, duas coisas muito legais para a gente estudar para o dia a dia: storytelling, e a outra coisa que você falou é neurolinguística? Neurociência. Né? Neurociência como um todo. Porque no estudo da neurociência você consegue entender como o cérebro das pessoas funciona, e aí você adequa um pouco a forma como você se comunica a partir desse entendimento, né? Porque às vezes as pessoas não me entendem e tal. Provavelmente não. 100% você não está se comunicando da maneira como elas gostam, como aquelas pessoas específicas gostam. E aí que tá. Como o desenvolvimento humano também não é uma coisa simples, rápida e contínua, depende de cada um, comunicação também. Você vai fazer de uma forma para alguém que vai super funcionar. Para outra, não, porque essa pessoa tem outras características. Então, o estudo da neurociência pode ajudar isso, né? A entender, identificar ali quem é aquela pessoa, como é que ela como ela gosta,
que se comuniquem com ela, como ela realmente aprende, de forma, né, e para você adequar essa linguagem. De novo, assumir a responsabilidade sobre a comunicação e não esperar que o outro tenha que entender aquilo que você está dizendo. Cara, isso é legal. Uma vez, há muitos anos atrás, eu escutei de algum lugar alguém falando que a culpa da falha da mensagem nunca é do receptor, é sempre do emissor. Qualquer coisa. Você pode ter explicado tintim por tintim. Se o receptor não pegou a mensagem que o emissor queria passar, é culpa do emissor. Tem uma outra frase que equivale a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser. Falando em comunicação, é o cara que fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você escuta, não pelo que você entende. Isso é um vitimismo de comunicação, né? Isso é você não entender que para você se fazer compreendido, você precisa entender quem está do outro lado e adequar aquela linguagem ao formato daquela pessoa. A não ser, cara, que assim, você tá fazendo uma palestra, por exemplo, com um monte de gente, é muito difícil você entender todos eles, mas você tem um perfil geral das pessoas que estão ali. Você tem também uma outra coisa que é poderosíssima na linguagem, é a linguagem corporal. A reação daquelas pessoas vão te dizer muito se elas estão entendendo, se elas estão gostando, se aquilo tá ficando claro ou não. E é sua responsabilidade tentar identificar isso também. Não é tão fácil, mas terceirizar a culpa é pior, né? A pessoa não entendeu porque eles estão limitados. Será? Ou você foi limitado na sua forma de se comunicar, né? E não entendeu quem estava na sua frente. É muito isso. Tem uma última situação que eu quero trazer aqui que eu acho que é pertinente. Eu tive um problema uma vez com um funcionário. O cara me deixou na mão. Assim, eu já parei para olhar de diversos lados, tentar ver onde que eu errei, o que tinha acontecido e tal. Essa pessoa me deixou na mão de uma maneira muito, muito assim, inconveniente. E aí, ao invés de eu achar que a pessoa era culpada, a conclusão que eu tirei foi que eu falei em algum momento na comunicação. Eu falei assim, em algum momento, eu não sei onde foi, mas foi culpa minha não ter comunicado uma situação no passado, alguma coisa. Eu preciso aprender com os erros, e que nem você falou, a gente às vezes não tem a sensibilidade de interpretar como que o receptor tá recebendo a mensagem. Mas se você treinar de pouquinho em pouquinho, dá bom dia pro motorista do ônibus, sabe, pede licença para alguém no supermercado, e aí você vai reparando, pegando um pouquinho em pouquinho. E quando você vai ver, você já tá, de pouquinho em pouquinho, você já tá ligeiro, você já tá ligado, você já fala, aquela expressão corporal, o cara tá de braço cruzado, ou ele tá com frio, ou ele tá achando que ali tá chato, ou ele tá fechado. E aí, assim por diante. Nesse caso, eu não sei, né, dessa história, você comentou do seu ex-funcionário, Felipe, mas assim, eu acho muito mais útil a gente assumir a responsabilidade. Sempre. Sim. Sempre. E não falar assim, esse cara foi um filho da puta. Eu fiz tudo pelo cara, e a gente tende a fazer isso, né? E o primeiro impulso, na verdade. O primeiro impulso é você se defender, né? É normal do ser humano, mas depois para pensar e volta como é que isso poderia ser. Então, pode ter sido alguma falha de comunicação, pode ter sido alguma coisa de pertencimento, quanto esse cara talvez não se sentiu pertencente a um ambiente e aí talvez fez alguma coisa aqui para se vingar, sei lá, enfim. Ou, aí eu vou para um ponto atrás que, não sei se você parou para pensar isso, talvez tenha sido um erro simples de contratação. Não era aquele cara, não era aquele perfil, às vezes foi feita uma contratação com base numa amizade ou numa necessidade e não no que a pessoa que eu precisaria para me entregar aquilo. E aí desencadeia tudo, porque não tem comunicação, não tem nada que você faça depois de uma má contratação que faça aquele cara se encaixar num perfil que ele não tem. Caramba, então, cara. Aí, assim, acho que tira um pouco esse peso de, putz, acho que eu não lidei tão bem. Não, eu só contratei errado. E que bom que ele foi. Agora eu tenho chance de ter outro que seja mais adequado, né? E eu aprendi que eu não posso contratar porque uma pessoa está precisando, por amizade ou por qualquer coisa. Sei lá, acho que tem um pouco isso também. Por emoção, né, cara? Você vai na emoção, você acaba... Mas fez sentido, cara, isso aí da contratação? Talvez tenha sido só esse o erro? Todo o resto foi só consequência desse primeiro erro? Pra caramba, cara, assim, eu acho que eu não tinha parado pra pensar nesse ponto de vista, apesar de agora que você falar, eu falar, puta, era óbvio isso, sabe? Deveria ter pensado por esse ponto de vista também.
Mas eu acho que toda situação é uma oportunidade pra gente aprender alguma coisa, sabe? E melhorar, cara, melhorar, porque, um amigo meu falou uma coisa pra mim uma vez, que marcou muito essa frase. O seu melhor você da sua vida, você vai estar sempre evoluindo ou não, mas o seu melhor você vai ser 1 segundo antes de você morrer. Esse vai ser o seu melhor, sabe? E acabou. Eu concordo plenamente, né? O Cortella fala isso, né? Que o pessoal fala que eu tô ficando mais velho. Não, eu tô ficando mais novo aí, falando da minha idade, né? Eu sou a versão 3.9 do Luciano aqui. Mais nova impossível. Quando eu fizer 40, então 3.9, tantos meses e um dia e 1 segundo, vai ser, hoje é a minha melhor versão, concordo com isso. Atualizada. Exato. Luciano, obrigado, cara. Adorei. E eu já tô com outras conversas aqui, mas vamos guardar para uma próxima oportunidade. Mas obrigado, cara, pela abertura. Foi um papo super bacana. Sua condução foi demais. Muito legal conversar com vocês aqui. E desejo sucesso ao Elite, ao Felipe, a todo mundo aí. E tamo junto para fazer novos projetos, se for o caso. Com certeza, para nós. Luciano, você tem redes sociais ou links, alguma coisa que você gostaria de deixar pra gente? Cara, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Autoconhecinema, tem o site, né, www.autoconhecinema.com.br. Então, é autoconhecimento com cinema, né? Trocadilho, eu acho que vai ficar fácil para as pessoas acharem. E no Instagram eu estou como lucianoluna.protagonista, em que eu coloco muitos posts de dicas de filme, de reflexões sobre filmes. Então toda semana tem um filme, é o filme da semana que eu elejo e eu coloco algumas coisas ali. Então acho que é um Instagram legal para seguir, acompanhar e gerar reflexões aí a partir dos filmes. Beleza, Felipe? Mas é isso aí, cara. Obrigado mesmo pela oportunidade. Até a próxima. Valeu, tamo junto, Luciano. Até a próxima. Valeu.